Irmãos, graça e paz a todos, amém? Espero que depois da mensagem de ontem, os homens de verdade aí tenham dormido com a cabeça fria, tá? Não com a cabeça quente, mas com a cabeça tranquila, como daqueles que conseguiram realmente realizar uma grande missão. Reverendo Hélio, muito obrigado pelas palavras, bondosas. Nós estamos ali na Igreja Presbiteriana de Vila Operária já há 17, vai completar agora em janeiro 17 anos, a qual eu trago um grande e forte abraço da nossa igreja para esta igreja, que é a Igreja Presbiteriana de Paraíso. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês, certo? Hoje eu não estou acompanhado com a minha família completa, mas minha esposa, ali ao fundo, Rejane, gostaria que ela se colocasse em pé para quem não a viu. Rejane está comigo. Muito obrigado, meu amor, por poder se sentar. Nossa companheira, irmãos, de luta, de batalha, já aí também há 16 anos e pouco, né? Nós nos casamos no mês de março, completamos 16 anos de casados, temos já 3 meninos, um de 14 e 2 de 11. É um casalzinho, gêmeos, abençoados, e que eles gostariam muito de poder estar aqui. Quem sabe numa próxima oportunidade, reverendo Hélio, a gente possa trazer toda a família, trazer os meninos para podermos estar juntos no nome de Jesus, tá certo? Meus queridos, para mim é uma satisfação muito grande também poder estar aqui, porque em 1998, salvo engano, nós viemos aqui por uma programação da UMP. Nós viemos lá de São Miguel do Araguaia, num grande evento, congresso de palmas que estava sendo realizado, do Tocantins inteiro, que estava sendo realizado aqui nesta igreja. Nós saímos por volta de 6 da tarde de São Miguel do Araguaia. Sei que a viagem demorou um pouquinho, chegamos aqui quase 2 da manhã, e a minha surpresa, a turma estava toda jogando bola na quadra, se eu não me engano não era nem coberta ainda. Toda aquela turma, aquele monte de jovens mesmo, e pensa no final de semana abençoado. Uma lembrança maravilhosa que eu sempre levei do paraíso, de Paraíso. Que bênção, irmãos. E poder agora retornar agora mais de 20 anos depois, 20 anos depois, e saber que os irmãos estão firmes, estão trabalhando. Muita coisa mudou. Naquela época era apenas um esqueleto aqui, ainda estava começando aquela obra, e hoje, graças a Deus, está aí caminhando cada vez mais. A gente esteve conhecendo aqui as dependências, sabendo como que Deus tem abençoado a igreja, abençoado a escola. É um ministério desafiador, uma igreja ter uma escola, A minha igreja já trabalhou com escola. Infelizmente, nós não conseguimos manter a escola por questões financeiras, mas eu entendo e vejo a importância desse ministério. Hoje nós apoiamos ali a primeira igreja, que tem uma escola, que tem trabalhado, já fez mais de 50 anos na cidade a escola, e a escola presbiteriana, digamos assim, o xodó da cidade, a mais importante, a melhor, nós podemos falar assim, graças a Deus. Ou seja, um trabalho construído com muito suor, com muita dedicação. A diretora está aqui, sabe como que é, o suor, a dedicação que se tem que ter, problemas e dificuldades toda semana, mas Deus é o que nos abençoa. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, nessa manhã, uma palavra prática para os nossos amados irmãos, em Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Conseguiu colocar aí no Data Show? Está caminhando? Tranquilo. Só para auxiliar mesmo, a gente vai tentar projetar aqui, apenas para auxiliar os presentes, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, que Deus esteja abençoando muito sua vida. Abra aí sua Bíblia em Mateus 25, a partir do verso 14, leremos apenas os primeiros versículos, porque é uma parábola que todos nós conhecemos. Você já
já leu, já ouviu várias mensagens, várias pregações, mas nós pedimos que hoje seja uma manhã especial onde Deus possa falar ao teu coração no nome de Jesus. Diz assim a partir do verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia de nós e nos use para a honra e para a glória do Teu nome. Teu Santo Espírito, ó Deus, nos leve a sermos cada vez mais, ó Deus, Teus servos, cada vez mais, ó Deus, trabalhadores da seara do Senhor, amando, ó Deus, com o coração cheio, ó Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, para Te servir sempre, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Irmãos, a meritocracia tem sido um tema muito falado nesses últimos anos, inclusive no serviço público tem sido falado a respeito disso, ou seja, a forma como você pode premiar ou recompensar aqueles que se esforçam, aqueles que de alguma maneira se dedicam mais e trabalham mais pelo trabalho, pela obra do Senhor. E nós nos perguntamos, será que porventura existe de alguma maneira uma certa meritocracia, né, no reino de Deus? E aqui resguardadas as devidas proporções, irmãos, quando Jesus fala a respeito do galardão, ele fala a respeito das recompensas. O livro de Apocalipse mostra aquele que vem para recompensar aqueles que se dedicaram, aqueles que se afadigaram na palavra e no ensino. Então vemos aqui uma declaração de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai abençoar poderosamente no reino dele aqueles que se dedicaram mais, aqueles que se esforçaram mais, que lutaram mais para levar a palavra de Deus, para trabalhar, para honrar ao Senhor. E isso traz um grande conforto no nosso coração, pois nós sabemos o quanto isso é importante. Não que nós vamos trabalhar pela recompensa, mas nós temos um prêmio. O prêmio da soberana vocação, como diz Paulo, mas mais do que da soberana vocação, é como se Deus nos desse um bônus especial, por aqueles que lutaram e se afadigaram e trabalharam na obra do Senhor. Em Mateus 24, nós vamos ver Jesus já falando a respeito da sua vinda. O texto que nós lemos faz parte de uma sessão muito especial, onde Jesus está abordando aqui o fim dos tempos e como seria os últimos dias. Recentemente, nós tivemos ali na igreja dando todo um panorama do livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm medo quando fala-se do livro de Apocalipse, mas quando nós vamos a fundo meditar nesse livro, nós vamos ver que se trata de uma palavra de consolo, de força, de ânimo, onde Jesus está dizendo: eis que estou convosco, eis que venho sem demora, eis que trago o galardão, eis que trago a vitória para cada um de vocês. Em Mateus capítulo 24, nós temos Jesus falando de uma maneira muito clara a respeito das últimas coisas, mostrando que é necessário que muitas coisas difíceis venham a acontecer no mundo, e nós estamos atravessando apenas um exemplo dessas coisas. Se hoje nós estamos vivendo uma pandemia, no ano de 1500 também houve uma peste negra. Recentemente nós ficamos sabendo que da gripe espanhola no ano 1918, 1920, matando aí milhões de pessoas. Agora, 100 anos depois, a nossa geração está experimentando uma pandemia, ou seja, algo
em contornos mundiais, que não está restrita a uma aldeia lá na África, por exemplo, mas algo que está no mundo todo, chegando em todos os lugares. Nós vivemos numa grande pandemia. É apenas um sinal da vinda de Cristo, daquilo que Cristo disse aqui em Mateus capítulo 24, e ele vai encerrar essa parte do capítulo 24 falando sobre a vigilância. Fique atento, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para mostrar a necessidade da vigilância, ele conta 2 parábolas. E a primeira delas é das 10 virgens, onde ele vai mostrar que 5 delas eram nécias e 5 atentas, espertas, que estavam o quê? Vigilantes. E quando o noivo passa, aquelas que estavam vigilantes, esperando o noivo, aguardando o noivo, essas conseguem de fato entrar no casamento. Mas as outras, não. As outras ficaram para trás e mesmo que se esforçando, quisessem entrar, não poderiam. Não, elas não entraram. E a segunda parábola vai falar dos talentos, também muito conhecida para cada um de nós. Quando ele conta a história esse homem muito rico, que confiou os bens aos seus servos, a um deu 5 talentos. E quando a gente pensa aqui nos talentos, né, geralmente os adolescentes que ainda não tiveram essa aula, pensa a respeito da habilidade musical, habilidade de cantar. Mas o talento naquela época era uma pedra, geralmente de ouro, de 35 quilos. Cada talento era uma fortuna para a época. Cada talento. 5 talentos era algo valiosíssimo. Deu para um. 2 talentos, valiosíssimo, deu para outro. 1 talento, algo valiosíssimo, deu para um terceiro. Imediatamente o que recebera 5 foi e trabalhou, e se dedicou, e se esforçou, e viveu a vida para honrar a confiança que ele recebeu do Senhor nas suas mãos. E multiplicou, dobrou aqueles talentos. O que recebera 2 da mesma maneira, mas o que recebera 1, ele ficou com medo. O medo penetrou no coração dele, o receio de errar, o receio de dar um passo em falso, o receio de não ser agradável ao seu Senhor, o receio de perder a oportunidade, e o medo tomando conta do seu coração fez com que ele simplesmente guardasse ou escondesse o talento para devolver ao seu Senhor. E quando o Senhor daquele homem volta para acertar contas, ele começa daquele que recebeu 5 talentos, trazendo aqui a recompensa para ele. Olha, entra no gozo, na alegria do seu Senhor, porque você fez a coisa certa. Mas quando, no verso 24, chegando por fim aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento. O Senhor tem de volta aquilo que é teu. Na mente dele, ele estava fazendo o possível, na mente dele ele estava fazendo certo, mas ele estava enganado, como talvez muitos de nós estivemos ou estamos até hoje. Então a nossa palavra nessa manhã é no sentido de que nós, caso possamos nos identificar com esta pessoa, possamos nos despertar para uma vida repleta da graça de Deus. O livro de Apocalipse termina: a graça de Jesus seja com todos vós, porque Jesus sabia muito bem que para trabalhar os talentos, para multiplicar os talentos, eu preciso da graça de Jesus comigo. Sem ela eu não poderei fazer absolutamente nada. Então que nós possamos entender essa verdade, que a graça de Jesus esteja conosco para tirar o medo, o receio, a timidez, a vergonha, e de fato honrarmos o nosso Deus Todo-Poderoso.
Assim sendo, meus amados irmãos, Paulo está falando de vigilância, Jesus está falando aqui da nossa vigilância na primeira parábola e também da produtividade. O que nós estamos fazendo agora na nossa vida. O que nós estamos fazendo. Veja o exemplo de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Abra, por favor, nós vamos passear em alguns textos. Deixe-me ver se eu consigo passar aqui. Mais um. Mas fica melhor só passando aí, né? Muito bom, muito obrigado, meu querido. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver Paulo referindo-se a essa questão, e nós vamos analisar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo também. Versículo 27, quando ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja que no versículo 27, falando a respeito da vigilância, ele está dizendo: olha, eu me esforço, eu estou o tempo todo lutando contra as minhas tendências naturais pecaminosas. Olha, Paulo não era cheio do Espírito, não era um homem de Deus, um homem de verdade, mas um homem que sabia das suas limitações e fraquezas. Ele sabia muito bem que se ele desse uma brecha para o inimigo poderia aproveitar essa brecha para prejudicá-lo, para prejudicar a obra. Quantas pessoas deixam uma brecha aberta e o inimigo vem e faz uma bagunça na vida dessa pessoa, e até consertar tudo, quantas lágrimas, quanto joelho dobrado, quanto jejum, quantas visitas, quantos aconselhamentos a gente precisa realizar para poder restaurar, porque uma brecha foi aberta. Então Paulo está dizendo: olha, eu vou esmurrando o meu corpo, reduzindo ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele não quer, por motivo algum, ser desqualificado diante do Senhor para a obra que o Senhor confiou a ele. E às vezes muitos de nós estamos assim tranquilos, né? Brincando com fogo, como crianças, querendo enfiar o dedo na tomada, sem perceber os riscos que tudo isso pode gerar a longo prazo. Irmãos, a necessidade de estarmos vigilantes. O versículo 22, ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele está falando da sua luta para produzir na obra do Senhor, para gerar filhos na fé, para levar a igreja do Senhor Jesus a vida com Deus, a um crescimento espiritual. Quando Paulo pela primeira vez visitou algumas regiões ali da Ásia, ele foi na Antioquia da Psídia, ele foi em Icônio, e depois ele foi para Listra. Mas quando ele chegou em Listra e pregava para a igreja, vieram judeus de Antioquia e de Icônio, fizeram uma grande armadilha para Paulo, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram, e só pararam porque pensaram que ele havia morrido. Mas ele não morreu. Ele se levanta e volta a pregar a palavra do Senhor. E muitos questionam: Paulo, mas como que você consegue fazer isso? E aí Paulo vai explicar, dizendo que para o reino de Deus nos importa entrar mediante muito sofrimento, mediante muita luta, muita oposição. A oposição sempre vai existir para aqueles que querem servir a Deus. Portanto, se você na sua vida está cômodo demais e tranquilo demais, preste atenção, pode ter algo errado. Pois para a vida do verdadeiro cristão que está empenhado em fazer a diferença, empenhado em ser luz, ele incomoda as pessoas e as pessoas geralmente começam a persegui-lo,
por conta das suas ideias, por conta das suas palavras, por conta do seu exemplo. Mas este que é servo do Senhor, um homem de verdade, ele não foge a essa batalha, ele não foge a essa luta, ele enfrenta como Paulo enfrentou aqui. Próximo slide, irmãos, vai trazer esse tema: fazendo melhor com o que Deus colocou às nossas mãos. Fazendo melhor com aquilo que Deus nos deu. Porque esse é um momento que talvez você diga: pastor, mas eu sou tão pequeno, eu não tenho nada a oferecer, eu sou tão limitado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, não tenho um curso, né? não tenho um mestrado, não tenho um doutorado. E muitos estão assim, tristes, porque não tem muito para oferecer para Deus. Mas eu gostaria de dizer para você, despertar, chacoalhar a sua vida, te perguntando: o que Deus colocou nas suas mãos? No próximo slide. O que Deus colocou aí nas tuas mãos? O que você tem? Mesmo que seja algo que à sua vista seja tão pouco, o que está nas tuas mãos? Veja o versículo 14. Pode passar o slide, versículo 14. Porque será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A pergunta que eu faço é: o que Deus confiou nas suas mãos? O que Deus te deu? Ou quem Deus te deu? Quem é a pessoa que está do seu lado? Falo para os homens de verdade. Deus te deu uma mulher santa. Falo para as mulheres: Deus te deu um homem, um servo de Deus. Aos filhos, Deus te deu pais. Eles não são o seu ministério? Não começa na família o nosso ministério? Não são esses que Deus colocou na nossa mão para que nós possamos cuidar? Veja, no próximo slide, em Mateus 5, versículo 13 e 14, duas declarações de Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Irmãos amados, se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver quantas vezes Jesus declara: eu sou o príncipe da paz, eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi, eu sou o filho de Deus. Mas quando Jesus volta para falar a respeito da sua igreja, aqui nós temos essa declaração: vós sois sal da terra e a luz do mundo. Então, num breve momento, quando Jesus fala a respeito dessa identidade da igreja, de quem a igreja é, ele diz que nós somos sal e nós somos luz. E como é fantástico essas figuras usadas por Cristo Jesus para descrever esse ministério que Deus confiou às nossas mãos. O sal aqui, no sentido principal de salgar a terra, de preservar, para aquela época, preservar o mundo, preservar as coisas. Por que que o mal não é maior sobre o mundo? Por causa do sal da terra. Por sua causa. Porque Deus tem um compromisso com você primeiramente, de abençoar esta igreja. Esta igreja, ela é sal da terra. E por ser uma igreja que seja sal da terra, Deus vai abençoar o mundo por causa da sua igreja, a qual Ele ama. Veja, irmãos, que figura maravilhosa. Naquela época não existia as luminárias, os refletores, as lâmpadas, como existe hoje. Mas cada ser humano sabia a diferença que era ter uma lamparina em casa. Naquela época. Uma lamparina, já ouviu falar? Que é das antigas aqui, sabe, né? Na casa do meu avô, lá em São José dos Bandeirantes, a gente tinha a lamparina. Não tinha rede de energia elétrica, tinha que usar aquele recurso. E quão importante era para que as trevas fossem afugentadas do ambiente da casa naquele momento.
Jesus usa essa imagem: vocês são a luz, vocês vão refletir a minha luz. Jesus é a luz principal e nós refletimos a luz para que as pessoas que estão perto de nós possam nos ver e possam nos ouvir aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pregando. Então Jesus quer deixar isso muito claro. E aí, no próximo slide, em Mateus 28, versículo 19, ele vai dizer: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá essa missão que conclui esse aspecto de quem é esta igreja. Quem é esta igreja? É aqueles que são discípulos fazendo discípulos. É aqueles que são discípulos que vão por todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo cedo, na igreja primitiva, eles experimentaram isso, quando o rei Herodes prendeu a Pedro, prendeu Tiago, mas matou Tiago, o apóstolo, irmão de João. Passou a fio de espada e guardou Pedro para o final da festa. Matou um no começo da festa e queria matar o outro no final da festa, mas Deus acabou com a festa dele. O livrou milagrosamente usando um anjo, que retirou Pedro da cela guardada por 16 soldados. Retirou ele da cela e o levou em paz para a sua casa. Mas a partir dali, houve uma grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. Ou seja, e pelo menos umas 5.000 pessoas tiveram que sair e ir pela Judéia, pela Samaria e até os confins do mundo, chegando até aqui onde nós estamos hoje, para levar a palavra. E hoje nós recebemos essa missão para levar mais além, aonde é necessário, aonde é preciso. E vejo, irmãos, hoje o Brasil é um dos países com o maior número de evangélicos no mundo, um país que tem sido abençoado por Deus, um país que está sendo guardado pelo Senhor. Ou seja, nós temos condição de ser uma grande fonte de celeiro missionário, para que das igrejas possam sair casais, jovens, dispostos a servir ao Senhor, dispostos realmente a fazer discípulos por todo o mundo, onde o Senhor nos enviar. Responsabilidade que Deus está colocando para nós, veja como é grande. A gente tem visto a situação difícil na Venezuela, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Como que será a liberdade de expressão, a liberdade de culto nesses lugares? Vocês acham que está tranquilamente como nós aqui? Não. Cerceado direito de ir e vir, cerceado direito de cultuar ao Senhor, cerceado direito de pregar a palavra do Senhor. Veja que situação difícil. Então eles hoje têm sido o nosso alvo para que nós possamos levar a palavra do Senhor em muitos outros lugares. E Deus tem despertado jovens, Deus tem despertado casais para esta obra maravilhosa, e certamente Deus está despertando irmãos aqui. E um projeto que eu tenho e tenho colocado diante do Senhor é que nós possamos, irmãos, mobilizar as igrejas, os irmãos, a pensarem mais sobre isso e a fazerem mais do que têm feito até então. Quem sabe no período das férias, das suas férias, a igreja patrocinar, bancar a ida de casais ou de jovens para campos missionários, para lugares aonde o evangelho ainda está crescendo, ainda está nascendo. Podemos começar nas regiões aqui mesmo, mais próximos. Mas depois, a partir daí, indo para lugares mais difíceis, como o norte ou como o nordeste, e depois avançando um pouquinho mais para a América do Sul, e quem sabe chegando na África, na Ásia. É preciso dar o primeiro passo. Como que nós vamos dar o primeiro passo? É muito complicado eu pegar essas duas jovens e dizer: olha, vocês vão para a África. Mas se hoje elas começarem a dar o primeiro passo, indo para as cidades vizinhas, indo para os bairros vizinhos, indo para os lugares mais inóspitos, mais difíceis,
futuramente, daqui a alguns anos, elas estarão mais preparadas para chegarem na África, chegarem na Ásia. Mas é preciso começar a fazer algo já urgente. No próximo slide, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 23, então Paulo vai dizer: tudo faço por causa do Evangelho, como o fim de me tornar cooperador com ele. É o Evangelho. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus, pregado por nosso Senhor Jesus, para que nós pudéssemos entender a razão da nossa fé, da nossa existência. O Evangelho que salva, que redime vidas, que leva pessoas para o reino de Deus, que leva pessoas para os céus. É por causa deste Evangelho. Paulo quer ser um cooperador com o Evangelho. E por que cooperador com o Evangelho? Porque é como se o Evangelho não precisasse de nós. Nós somos tão pecadores, tão frágeis, tão fracos, tão deficitários. Mas quando nós nos lançamos a trabalhar pela obra do Senhor, nós cooperamos com o Evangelho nos dá a graça de, por nosso intermédio, vidas serem convertidas. Você sabe muito bem, já foi explicado aqui, ensinado, não somos nós quem convertemos, mas é o Espírito Santo. Mas alguém precisa falar. Paulo vai dizer, alguém precisa pregar, alguém precisa abrir a boca e falar a respeito de Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar os pecadores. E o Espírito Santo vai atuar nos corações que ouvirem essa palavra. Mas você precisa falar, você precisa anunciar. Alguns dizem, não, pastor, o nosso testemunho fala mais alto. Amém. Tem que ter testemunho mesmo, mas também tem que ter as palavras. Você precisa verbalizar isso. Verbalizar para os alunos na escola, verbalizar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, até mesmo para o seu parente, que você já está assim até meio descrente dele, mas verbalize para ele: Jesus te ama, Jesus pagou um alto preço naquela cruz por você, para que você não vivesse no pecado pelo resto das suas vidas, mas para que você pudesse servi-lo. No próximo, nós podemos fazer então essa pergunta mais uma vez: o que mais recebemos de Deus? Inteligência, tempo, integridade, saúde, recursos financeiros, amigos. Quantas coisas nós temos nas nossas mãos? Quantas coisas maravilhosas Deus nos deu? Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade de dobrar os joelhos, de orar, de interceder. Deus te deu o tempo que você usa, e esse tempo aqui hoje não pode ser desprezado. Você não pode perder nenhum segundo do tempo que você gastou para vir aqui. Ele precisa ser útil para te levar a algo mais. O tempo que Deus te deu, o desejo de ser íntegro. Se hoje você tem saúde, se você pode andar com as suas pernas e caminhar para onde você quiser, use-as para levar a palavra do Senhor, pois muitos não conseguem. Em Porangatu, tinha um jovem chamado Levi. Por mais de 20 anos, ele padeceu numa cama, praticamente tetraplégico, sem poder andar, sem poder se movimentar. Mas todas as pessoas que iam lá visitá-lo saíam confortadas. Ele pregava a palavra para todos os visitantes que iam lá. Amados, quantas coisas ele poderia fazer se tivesse condição de andar? Quantas coisas maravilhosas ele poderia fazer se pudesse ser como você, tivesse condição de mexer os braços, tivesse condição de caminhar, tivesse condição de ir para onde ele quisesse, mas ele não poderia fazer isso. Então nós podemos no lugar dele. Ele fazia conforme as suas forças, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio quarto, a maior parte do tempo da vida dele. Mas nós podemos fazer muito mais. Se nós temos condição, nós temos saúde, nós temos condições, nós podemos. Aquilo que Deus nos deu de recursos financeiros. Ah, pastor, mas eu sou apenas um assalariado. Mas um assalariado para a glória de Deus. Começa com o seu dízimo.
Começa com o seu desejo de usar o recurso que você tem para abençoar aquele que não tem. Talvez R$ 10 para você seja muito pouco, mas R$ 10 para determinadas pessoas é muita coisa. Vale muito. Não só pelo valor que pode adquirir, mas pelo fato dele saber que é uma direção de Deus. Ele está recebendo algo, ele está sendo sustentado com algo, ele vai começar com aquilo que ele recebeu. De tal maneira que é como eu estou utilizando, irmãos. Não quanto eu estou utilizando, mas como eu estou utilizando aquilo que Deus colocou na minha vida. E o que nós podemos falar da nossa rede de amigos, né? 1 mais 1 se tornam 2, que multiplica para 4, para 8. Quanto isso pode fazer? O quanto uma igreja pode fazer? Olhe para toda essa estrutura que nós estamos vivenciando aqui hoje. Se não fosse a fé, o trabalho, a dedicação de muitos irmãos no passado e de vocês hoje no presente, nós não teríamos chegado até aqui. Quando eu olho para a minha história, em 2005, chegando na igreja presbiteriana ali em Porongatu, quantos desafios, né? Recém-formado, iria casar 3 meses depois, ainda fui solteiro, né? Para a igreja, com a promessa de um casamento, graças a Deus, foi um milagre de Deus, ela não me deixou. Olhou assim e viu de Deus, né? Deus que transforma o coração para que houvesse esse amor, esse relacionamento. Nos casamos 3 meses depois. Tudo muito incerto, o que viria pela frente. Mas quando nós olhamos para trás, né, meu amor? A gente vê tantas bênçãos. Foram dias de choro, dias de dificuldade, de sofrimento, mas nós tínhamos uma missão. Precisamos trabalhar, precisamos servir, precisamos fazer muito hoje. Amanhã Deus sabe, mas hoje nós precisamos servir. Hoje Deus vai te dar oportunidades e criar oportunidades para que você possa servir a Deus com aquilo que Deus está te dizendo. Então, mais uma vez, no próximo aí, nós temos esse tema. Fazendo o melhor com o que Deus colocou nas nossas mãos. E, então, no próximo, rever nossas prioridades. Talvez a gente termine por aqui, por conta do nosso tempo, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos rever nossas prioridades. A próxima pergunta diz: qual eram as prioridades dos 3 servos? Qual eram as prioridades daqueles homens? No próximo slide, nós vamos ver que eles poderiam fazer algumas perguntas, né? Nós poderíamos pensar algumas coisas a respeito deles. Seria adquirir bens materiais, ser amado, ser um vencedor? Estes homens que receberam aqueles talentos, quais eram as suas motivações? O que se passava no coração deles? Eles eram seres humanos como nós. Jesus está falando de pessoas como nós, com os mesmos desejos. Quem aqui não gostaria de adquirir patrimônios, bens que lhe trouxesse conforto? Quem aqui não quer ser amado? Quem aqui não quer receber um elogio e ser incentivado na sua casa, no seu lar ou no seu trabalho, reconhecido o seu esforço? Quem aqui não quer receber isso, não quer vencer? Conseguir cumprir o objetivo, a missão que lhe foi dada? Eles também, certamente. Mas alguns deles tinham a prioridade errada. No próximo slide. Prioridades erradas nos atrapalham a alcançar o objetivo certo. Nós sabemos qual que é o objetivo. Nós temos plena consciência. Eu estou falando aqui de coisas básicas que muitos aqui já sabem, já têm ouvido há muito tempo, mas o problema é que as prioridades erradas sempre vão nos atrapalhar a alcançar os objetivos certos. Vamos, no próximo slide, voltar mais uma vez lá em 1 Coríntios. Para você ler, 1 Coríntios capítulo 9. Esse, um dos primeiros versículos que nós decoramos, né? Para muitos aqui na sua vida cristã, um dos primeiros versículos que eu decorei.
Quando Paulo enche o peito e diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada, que me está confiada. Amados irmãos, o exemplo de Paulo aqui nos remete a essas prioridades. Nos remete ao nosso objetivo. Ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou seja, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Por que ele iria se gloriar dizendo: eu sou o maior dos apóstolos? Ou sou o mais importante? Não. Ele vai dizer: eu sou o principal dos pecadores. Pesa sobre mim a responsabilidade de anunciar o evangelho. Mas nós não podemos terceirizar para o pastor, para os presbíteros, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa. Cada um de nós temos que assumir a responsabilidade, assumir essa responsabilidade de anunciar esta palavra de Deus. E começa você se perguntando: pastor, como que eu vou fazer isso? Você vai descobrir, mas você precisa querer anunciar. Você precisa querer falar. A partir do momento que nós começamos a ler a palavra do Senhor, o Senhor começa a nos usar. O Senhor começa a nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Vamos caminhar um pouquinho mais rápido para ver se a gente consegue terminar. O próximo slide vai falar mais uma vez sobre esse tema, né? Fazendo o melhor com o que Deus colocou às nossas mãos, para você não esquecer que esse é o nosso tema, o nosso objetivo principal. E o próximo slide, então, ele vai falar sobre a lei da semeadura. Como que nós podemos ver aqui em Mateus, capítulo, retornando o nosso texto principal, capítulo 25, nos versos 28 a 30. Será que nós podemos ver alguma coisa aqui da lei da semeadura? Quando ele diz: tirai, pois, o talento daquele que tinha apenas um e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Foque aqui naquele que tinha 10. Ele já não tinha 10? Por que ele recebeu mais? Veja, meus irmãos, a lei da semeadura. A partir do momento que eu recebo de Deus uma missão e honro a Deus trabalhando nessa missão, Deus me dará mais. Ele já tinha 10, poderia ter dado, sei lá, ao que tinha 5. Mas ele diz: dai ao que tem 10. Ele conseguiu mais ainda. E ele vai ter mais ainda. E ele vai receber mais ainda. Então muitos de nós às vezes fechamos os olhos para essa questão. Deus tem um compromisso com aqueles que trabalham bem. Deus tem prazer em abençoar aqueles que se esforçam. Deus tem prazer em honrar aqueles que desdobram a sua vida pela causa do evangelho, pelo serviço do Senhor, que se submetem às vezes às coisas mais difíceis da vida, mas eles aprendem a perdoar, aprendem a amar, aprendem a colaborar, aprendem a servir. Por quê? Porque, irmãos, ele entende isso. Eu preciso fazê-lo, eu preciso honrar ao meu Senhor. Não é com o objetivo de lucrar, entende? Ele está ali trabalhando para servir. A recompensa é algo natural, mas o objetivo dele não é assim, acumular o lucro, não. Ele faz porque ele sabe que pesa sobre ele essa responsabilidade e ele faz com dedicação, com amor. O próximo slide traz essa pergunta para nós: o que você está semeando? Mateus semeou o evangelho, Pedro semeou a liderança, Paulo semeou a evangelização.
João semeou o martírio na ilha de Patmos. Martin Luther King, no próximo slide, ele semeou a união entre negros e brancos. Num outro país, num contexto diferente, onde havia um racismo estrutural. O que é um racismo estrutural? É um racismo onde é uma diferença de negros e brancos, onde, por exemplo, os negros se assentam só desse lado e os brancos se assentam só desse lado. É mais ou menos assim. E eles não podem se misturar. Era essa a realidade americana. Igrejas só de negros, igrejas só de branco. Um absurdo. Isso é o chamado racismo estrutural, ou seja, ele está presente na estrutura da sociedade. E este homem, Martin Luther King, se levantou para ser aquela voz que colocava o dedo na ferida de negros e brancos e dizendo: vocês estão errados. Vocês precisam se unir. É esta a palavra do Senhor, é esta a vontade do Senhor. No próximo slide vai ficar um pouquinho pequeno, mas eu creio que a gente consegue ler. No livro A Mente em um Mundo Sem Deus, de James Emery, ele destaca o seguinte: olha, embora poucos cristãos estejam abraçando a dinâmica e a prática verdadeira da grande comissão, é menor ainda o número de pessoas que assumem a missão cultural inerente a ela. Retraímos-nos com demasiada frequência para dentro de nossa própria subcultura cristã, com livros, revistas, estações de rádio, adesivos de para-brisas, ensimesmados, apenas gospel, apenas evangélico, enfiando a cabeça na areia sem nos dar conta do mundo que nos cerca. Ou seja, às vezes criamos uma subcultura onde nós vivemos só para nós. Os americanos fizeram muito disso. Era editora gospel, rádio gospel, TV gospel, canal gospel, apenas uma programação voltada para a igreja, se esquecendo lá de fora. No próximo slide ele cita também Abraham Kuyper, que foi um pastor, mas também foi presidente da Holanda, presidente de um grande país. Ele diz: nenhum único espaço do nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo pertence a Deus. E às vezes a gente se fecha na nossa cultura e não consegue olhar para o mundo que Deus criou, como tudo sendo criado por Deus. Tudo feito por Deus. Cada descoberta da ciência é descoberta porque Deus já deixou ali para ser descoberto, para ser usado para em benefício da sua igreja, da humanidade, de todos os povos. E aí, no próximo, ele diz: os 2 servos trabalharam para dobrar o que receberam. Eles deram o melhor que eles tinham. E na nossa conclusão, como vou viver? Eu sou onde estou. No próximo, como vou viver? O eu sou e onde estou. Como nós vamos viver? Como você vai viver? Mais uma vez, com esse desafio, com essa palavra, como que você vai viver? Abra sua Bíblia no Salmo 32. Salmo de número 32. Versos 8 e 9. Quem estava aqui ontem sabe. Deus dizendo para Davi num momento muito especial da sua vida, um momento difícil, como se dissesse: Davi, você quer caminhar comigo, cara? Você quer restaurar sua vida? Você quer fazer diferente agora? Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Então, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Me busque, venha até mim, clame por mim, me deseje. Eu vou te instruir, mas você precisa me desejar. Você precisa querer isso. E aí Deus joga pesado com ele.
E joga pesado com a gente também no verso 9. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. No bom português, Deus está falando para ele: Davi, não seja um jumento. Para de empacar. Aceite a minha instrução. Aceite caminhar comigo. Eu quero te levar a um nível maior. Eu quero te levar a uma experiência maior comigo. Mas você precisa caminhar comigo. Como que é importante isso aqui, irmãos? Pois há muitos crentes que estão parados no mesmo nível. E eles não conseguem avançar no nível de intimidade com Deus, porque eles não conseguem receber a instrução do Senhor, eles não conseguem ouvir Deus, eles pararam naquela vida. E não conseguem passar para um nível acima. Não conseguem, porque estão sendo jumentos espirituais. Empacando mesmo, parando na sua vida, estacionando. Como se dissesse: não, pastor, o que eu recebi até aqui está bom demais. O que eu sou, já tenho trabalho demais, já tenho muita responsabilidade demais. E param, estancam, ficam, simplesmente desistem. Deus, tenha misericórdia. Abra os teus olhos e veja o que Deus quer fazer com você. Ele quer te dar mais. Aquele que tinha 10, deu mais um. E provavelmente mais um, e mais um, e mais um. Mas você precisa trabalhar. Você precisa se esforçar. Vamos colocar em pé? Estamos orando em nome de Jesus.